Cidades históricas, festas religiosas, artesanato rico e uma mesa farta. A comida, aliás, é uma das expressões que melhor traduz a identidade mineira. Mais do que uma tradição, o queijo canastra, produzido artesanalmente há mais de 200 anos, é um patrimônio tombado pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como uma manifestação cultural de Minas Gerais. Técnica de fabricação própria e qualidade determinada pelas montanhas, pelo clima, pelo gado, enfim, pelo terroir, como dizem os franceses quando se referem aos seus melhores vinhos. Só é reconhecido como queijo Minas artesanal aquele que é fabricado em regiões produtoras tradicionais, que faz uso do leite cru e de técnicas próprias. O savoir-faire, o saber fazer desse queijo, é um bem que resgata e protege a cultura mineira e confere ao produto um sabor único e nobre, muito apreciado por gourmets e chefes de cozinha. Uma montanha atrás da outra, até onde a vista alcança. E para lá de onde não dá para ver. A região da Serra Negra fica no circuito das águas minerais de São Paulo. Tem várias fazendas de café, mas o produto com gosto de Brasil que viemos buscar aqui é o queijo da Fazenda Nata da Serra, o primeiro queijo orgânico certificado do país. Uma história que começou em 1988, quando o engenheiro agrônomo Ricardo Schiavato comprou a fazenda. E ela foi completamente transformada. E uns 3, 4 anos para cá que a gente conseguiu fazer, mudar, porque a fazenda precisa de uma estrutura muito grande, então você tem um investimento muito grande para poder, apesar da gente ser pequeno, tudo é estrutura. E agora, nesse momento que a gente conseguiu, também com essa ajuda do mercado, porque antes eu produzia e não conseguia vender tudo que eu produzia. Então agora a gente está ao contrário, a demanda está maior do que a nossa produção. A fazenda produz manteiga, iogurte, vários tipos de queijo. Mas o Minas curado, com aroma suave, está na lista dos queijos brasileiros que podemos chamar em francês de terroir, a mais perfeita expressão da terra em que nasceram. E olha que estamos falando de queijo Minas em território paulista. A qualidade do queijo produzido nessa fazenda começa pelo pasto, que é especial, orgânico, livre de qualquer tipo de agrotóxico, livre de qualquer tipo de fertilizante químico. Depois, passa pelo gado, um cruzamento de 3 raças, holandesa e Jersey, famosas pela produção de um leite mais cremoso, e Gir, conhecida pela resistência. Tudo faz diferença no queijo, assim, o relevo que a vaca come, com certeza. Tudo. Não, com certeza, isso daí é fundamental. Quer dizer, o tipo de capim que a vaca está comendo, o ambiente que ela está inserida, o tipo da raça. Então, por exemplo, quanto mais acima de São Paulo, Minas, você começa já a ter um pouco de dificuldade com alguns tipos de raça de leite, então você vai ter que usar outros tipos de raça que são mais adaptadas àquela região, e isso interfere muito na qualidade do leite, no tipo do leite, Ainda de madrugada começa a ordenha das vacas, que o Ricardo chama carinhosamente de meninas. Vai, menina, vamos! O leite, tirado 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde, rende 80 quilos de queijo diariamente, além de iogurtes orgânicos. Uma produção totalmente artesanal, mas já de bom tamanho. O crescimento da procura por produtos orgânicos forçou o aumento da produção. Hoje, a Fazenda Nata da Serra é um negócio lucrativo. A evolução é evidente, mas a produção artesanal ainda enfrenta algumas dificuldades. O mercado me pressiona a crescer. E eu acho que se eu crescer, eu vou ficar igual aos outros. Essa é uma sensação minha. Então, eu acho que a gente tem que saber o limite nosso e fazer essa produção para que ela continue com esse padrão, com essa qualidade e com essa característica do... É delicado, assim, eu costumo dizer para as pessoas que a gente está numa corda bamba, que tem um lado te puxando para você crescer produção, mas também tem o outro lado para você continuar fazendo esse produto, da forma como ele é feito. O processo de pasteurização, que aquece o leite a 75 graus, mata as bactérias prejudiciais à saúde.
sem eliminar os lactobacilos, que nos fazem bem. 10 da manhã é hora de preparar leite e coalho para fazer o Minas padrão da Serra Negra. Ele dá o ponto nos queijos, corta a massa, afina o sabor com água e sal. O resultado a gente vê em alguns dias, com o tempo certo de cura, já pode saborear o que fez a fama do Serra Negra. Um dos maiores entraves que os pequenos produtores enfrentam é a legislação brasileira, que tem com esses produtos artesanais exigências semelhantes às da grande indústria. Entre elas, uma lei que impede que queijos feitos com leite cru sejam vendidos fora da região. Não é o caso do Minas padrão feito na Serra Negra, que é pasteurizado, mas é o que impede que alguns queijos excelentes feitos em Minas Gerais possam ser comercializados no Rio ou em São Paulo e assim por diante. No documentário Mineiro e o Queijo, o cineasta Elvésio Raton abordou a questão da legislação, que hoje é um problema para que o Brasil crie e desenvolva queijos diferenciados, como os países europeus. Queijo francês feito dentro das mesmas condições pode ser vendido em São Paulo. Por que trazer queijo de leite cru da Europa pode e produzir aqui em Minas Gerais e exportar não pode? Neste universo de pequenos produtores, foi decisiva a participação do consultor Fernando Oliveira, que se tornou uma espécie de garimpeiro de alimentos. Cheguei na Serra da Canastra, que é o primeiro exemplo, há 4 anos atrás, e percebi que tinham muitas pessoas que tinham um produto maravilhoso, com tradição, com cultura, e esse alimento estava acabando. Eu comecei a pensar na possibilidade de desenvolver esses pequenos produtores e trazer para mercados como São Paulo, né, para que essa tradição não se esgotasse e que as pessoas continuassem podendo comer um queijo maravilhoso como esse e outros alimentos. Foi do encanto pela produção rural que nasceu a ideia de ajudar pequenos produtores brasileiros. Eles ganharam conhecimento e conseguiram valorizar os produtos no mercado. São pessoas que estão totalmente acostumadas há várias gerações à exploração, né? Então você chega num lugar como o queijo canastra, que o queijo custa R$6, você fala, pô, beleza, R$6, eu vou cobrar 40 lá em São Paulo e vou ganhar muito dinheiro. Isso não é sustentável, você vai arrebentar com o produtor e você vai ser um mero atravessador, que não é o que eu quero ser, né? Então a relação do queijo começou dessa forma, com R$6 o quilo. E eu falei para o Zé Mário, eu vou pagar 10 e vou vender em São Paulo a 20 para ver o que vai acontecer. E aí a gente foi fazendo essa relação de colocar 100%, um chute mesmo, sem nenhum tipo de conta, né? E hoje o queijo do seu Zé Mário custa R$25 e eu cheguei num patamar aqui em São Paulo de R$40. A primeira descoberta de Fernando começou em Minas Gerais, a 500 quilômetros da Serra Negra. A fazenda do Zé Mário, em São Roque de Minas, produz um dos mais perfeitos exemplos do queijo mineiro. E a tradição é um dos ingredientes. Aqui na Serra da Canastra, eles produzem queijo há mais de 200 anos. Só a família do Zé Mário tem mais de um século na fabricação de queijos. E esse é queijo de leite cru, bem diferente do pasteurizado, absolutamente natural. A gente não mudou o rebanho, não muda o modo de fazer o queijo, né? Usa tudo bem natural para ter esses queijos com a tradição de antigo. Queijo Minas nessa região é feito a partir do pingo do soro do leite com sal que escorre dos queijos da véspera, um método antigo que dá sabor ao canastra. A receita veio com os primeiros portugueses que chegaram por essas terras. Depois da cura, que varia de acordo com o tempo de 1, 2 dias a semanas, surge um queijo meio picante, mais denso e encorpado. Muita gente pergunta o segredo. Não tem segredo. O segredo está na produção de leite, com a higiene e o prazo de fabricação. E o cuidado o tempo todo. Cuidado, muito cuidado. Você tem que ter muito respeito com o queijo. Se você abusar de qualquer coisa ali, você está perdendo aquela qualidade. A fazenda de Zé Mário produz de 8 a 10 quilos de queijo por dia. É um negócio bem menor se comparado ao da fazenda da Serra Negra. Mas é só ter um concurso entre fazendas da região que o Zé Mário leva os queijos e com esse jeitinho mineiro, simples, como quem não quer nada, fatura todos os prêmios. O primeiro concurso do queijo tem sempre está tirando primeiro lugar.
Agora eu acho que está na hora de pisar no freio. Chega, vamos dar chance para outros para ver qual é o próximo. A legislação que obriga os queijos de leite cru terem uma maturação de pelo menos 60 dias para poderem ser exportados para outro estado está mudando. Zé Mário tem fornecedores no Rio e em São Paulo esperando por isso. João Luiz Garcia, o Janjão, dono de uma deli carioca que só vende produtos brasileiros especiais, conheceu e aprovou o canastra de leite cru do Zé Mário. Para o empresário, é a paixão que move os donos de negócio no Brasil para manter relações comerciais com pequenos produtores. O país ainda precisa de grandes investimentos para facilitar esses negócios. Não tem aeroporto perto, as estradas são deficientes, quer dizer, não existe um sistema de infraestrutura que possibilite o escoamento dessa produção em tempo razoável da vida de prateleira, da vida útil do produto. E tem vezes que você não tem queijo aqui. Não tem o queijo aqui. Se você não tiver... Eu acho que se não tiver a mola, o impulso da paixão, não rola. É mais fácil você pegar um queijo da Rousser, que é um cara de Meaux, a 150 quilômetros de Paris, que lá tem uma estrutura maravilhosa, e a gente traz esse queijo junto, nós, em parceria com a Alfood, que a gente tem feito, e queijos espetaculares que chegam do Havre antes que chegam da Serra da Canastra. Para alguns comerciantes como ele, valorizar a cultura brasileira faz parte do papel de quem lida com a gastronomia. Essa é a nossa memória. De um país que não tem memória, seja nas manifestações culturais, na dança, na sua arquitetura, você é um país que não existe, porque você tira exatamente os pilares da sua sustentação cultural, que é a sua história. E a gastronomia é parte da história.